OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho o prazer, tenho a honra de conversar com meu querido economista Luiz Arthur Nogueira. Luiz Arthur Nogueira, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Professor Manolo, o prazer é todo meu, sempre uma honra conversar com os nossos colegas economistas. Eu que tenho esse privilégio de, além de ser jornalista, ser economista, né? Então, para mim, realmente é sempre uma grande satisfação poder fazer esse bate-papo sobre o momento e o futuro econômico do Brasil. Perfeito. Eu vou fazer um pequeno resumo do currículo extenso do Luiz Arthur Nogueira. De fato, ele é economista, mas também é jornalista e palestrante, e é comentarista econômico e apresentador na Jovem Pan News, e também colunista do Isto é Dinheiro. O Luiz Arthur Nogueira, em 2009, recebeu um honroso título da Ordem dos Economistas do Brasil, jornalista do ano, jornalista econômico do ano, e também pela cobertura que realizou em 2015 com a crise internacional, foi laureado na Câmara Municipal de São Paulo com a medalha Ministro Celso Furtado. Então é um economista, um jornalista de alto calibre, vamos chamar assim, no rol dos colegas economistas e jornalistas brasileiros. De fato, Luiz Arthur, estamos num momento de mudança de governo, né? E gostaria de ouvir teus comentários sobre o governo que está saindo, do ponto de vista econômico, né? Porque há um conjunto de medidas que podemos classificá-las como medidas ótimas, boas para a economia brasileira. Saiu esses dias o PIB do terceiro trimestre, e na comparação do terceiro trimestre desse ano com o terceiro trimestre do ano passado, nós salientamos duas coisas. Primeiro, o crescimento de 3,6% do PIB, e em segundo, a taxa de investimento sobre o PIB de quase 20%, uma das maiores taxas de investimento da economia brasileira nos últimos 10, 15 anos. Além disso, há um conjunto de medidas que foram sendo tomadas, parte no governo do presidente Temer e parte no governo do presidente Bolsonaro, que acabaram levando a economia para esse conjunto de medidas, de resultados no PIB brasileiro. Então, creio que o próximo governo não terá condições de dizer que está recebendo uma herança maldita, porque a herança me parece muito positiva. Mas queria ouvir teu ponto de vista. Eu concordo, professor Manolo. Acho que assim, em primeiro lugar, quando a gente for fazer mais para frente uma revisão histórica e uma análise mais ampla de como foi o desempenho econômico do governo Bolsonaro, da equipe do ministro Paulo Guedes, a gente jamais pode esquecer que teve uma pandemia no meio do governo, que obviamente afetou os resultados, não é do Brasil, do mundo inteiro. Então, é óbvio que qualquer média que a gente possa calcular de 4 anos, que tem um ano de 2020, em que a economia despencou, lockdown no mundo, e um ano de 2021, em que a economia decolou pela reabertura econômica, esses 2 anos vão distorcer qualquer análise. Então, o primeiro ponto não podemos esquecer jamais que houve uma pandemia. E aí eu costumo até brincar e dizer o seguinte: se você quiser analisar de forma justa o desempenho econômico do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, tem que pegar 2019, que foi o primeiro ano, e 2022, que foi o último ano. E aí você tem uma razão para poder fazer uma boa análise. E, de fato, o último ano, que é a imagem que está ficando, é um ano de bom crescimento econômico. Vou encerrar o ano em torno de 3%, aliás, um crescimento muito maior do que o mercado financeiro projetava no final do ano passado, que dizia que o Brasil teria um pibinho esse ano, crescimento de 0,5%, e eu, felizmente, já dizia na Jovem Pan, olha, vão errar,
eu chamo esse pessoal dos pessimistas de plantão, vão errar, o Brasil vai crescer no mínimo 2%. E por que eu dizia isso? Por dois motivos bem básicos. O primeiro, porque eu acreditava que o setor de serviços iria bombar em 2022. Foi um setor que apanhou muito na pandemia e havia claramente uma demanda reprimida. Obviamente, quando a economia fosse reaberta, as pessoas voltariam a viajar, muito turismo, muito evento, hotelaria, aviação, as pessoas voltariam a frequentar salões de beleza, né? Então, assim, óbvio que o setor de serviço iria bombar e seria a locomotiva de 2022. E é isso que está acontecendo. E o segundo ponto também era muito previsível, na minha avaliação, que o governo Bolsonaro, como qualquer outro governo faria, iria injetar dinheiro na economia em ano eleitoral. E foi o que ele fez. Ele aumentou o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, ele criou auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, antecipou o 13º salário do INSS, liberou o saque do FGTS de R$1.000, ou seja, se injeta um monte de dinheiro na economia, é óbvio que isso vai estimular consumo e vai dar um crescimento maior. Então, para mim, era impossível o Brasil ter PIBinho. Confesso até que no começo do ano, professor Manolo, eu fiquei um pouco preocupado, porque veio a guerra da Rússia na Ucrânia, que ninguém poderia prever. Eu falei, puxa vida, é capaz do mercado acertar o PIBinho, não por convicção, mas por uma guerra que não estava prevista. Mesmo com a guerra, o Brasil está crescendo 3%, com a inflação caindo, que é muito bom. Então, concordo com a sua análise, não dá para dizer que haverá uma herança maldita. E aí, para concluir uma análise inicial do governo Bolsonaro, eu queria mencionar aqui boas medidas que vão gerar frutos, inclusive no governo Lula. O governo Lula, se tiver humildade, vai agradecer o governo Bolsonaro por alguns legados positivos. Por exemplo, o Banco Central Autônomo, que eu vou poder falar daqui a pouco sobre isso, marco de saneamento básico, que vai atrair bilhões e bilhões de investimentos em saneamento, o novo marco de ferrovias, que está ressuscitando a nossa malha ferroviária para transporte de cargas, o que é muito positivo, várias medidas microeconômicas que facilitaram a abertura de empresas, o que também é algo muito bom, uma reforma da Previdência que foi feita lá em 2019, no primeiro ano do governo, a própria reforma trabalhista que veio do governo Michel Temer, ou seja, uma série de medidas que lá na frente vão gerar frutos ainda maiores para a economia brasileira. Então, concordo, professor, com a sua análise, não dá para dizer que, em termos econômicos, o governo Bolsonaro vai deixar uma herança maldita. Aliás, o governo de transição está falando isso do ponto de vista fiscal, o que também é injusto, porque nós teremos agora, em 2022, o primeiro superávit do setor público em 8 anos. Então, até do ponto de vista fiscal, o legado é positivo. E acrescento que a relação dívida-PIB, que estava em 2020 perto de 80%, agora em outubro de 2022, ela se situa em 76%, e é uma das primeiros meses dos últimos anos que o Tesouro tem um superávit primário positivo. Ou seja, é um conjunto de medidas muito positivas que você está elencando. Eu colocaria, adicionalmente, uma mudança que ocorreu desde o governo do presidente Temer e governo Bolsonaro quanto ao papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. É um banco de fomento, é um banco estatal, sabemos a importância do banco, do BNDES, sabemos que o mercado cria distorções, que o mercado vai atrás de grandes empresas que propiciem grandes lucros, e via de regra o mercado deixa pequenas e médias empresas de lado, e essas médias e pequenas empresas não podem ficar de lado no seu dia a dia de trajetória de crescimento de médio e longo prazo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que nos governos anteriores do PT serviu para financiar grandes empresas, dentre elas, por exemplo, a JBS, que poderia obter recursos em qualquer lugar do mundo, mas em qualquer lugar do mundo não teria os recursos com o subsídio de taxa de juros que essa empresa obteve, e houve uma mudança qualitativa do BNDES,
ao longo desses últimos anos, deixando de financiar esses gigantes que acabaram entrando no mercado de capitais, na bolsa, no mercado financeiro e no mercado de capitais, obtendo os seus recursos de uma maneira muito mais inteligente do que aquela que era obtida anteriormente. Ou seja, também gostaria de ouvir tua opinião sobre o papel do BNDES presente e o que você imagina que poderá ocorrer no futuro. Lembrando que o professor, nosso querido professor Afonso Celso Pastore, andou colocando a ideia de que está no DNA do PT a utilização de recursos do Estado para financiar o desenvolvimento econômico. É uma ideia que, via de regra, nunca deu certo, e ela é de curto prazo. Mas queria ouvir tua opinião junto com as questões regulatórias do Banco Central, autonomia, cadastro positivo e assim por diante. Perfeito, professor Manolo. Olha, acho que a sua análise foi brilhante. O BNDES, no governo Bolsonaro, ele de fato teve um papel de parar de financiar os campeões nacionais. Vou além, parar de financiar obras de infraestrutura em outros países, né? Que geraram vários escândalos, né? E acabou focando no que é mais importante, que financiar tecnologia, financiar micro e pequena empresa, que durante a pandemia foi muito importante, porque quem quebrou na pandemia não foi grande empresa, foi o micro, pequeno e médio empresário. E ali na hora que a pandemia pegou, os grandes bancos comerciais, infelizmente, tiveram que pisar no freio e não financiaram os pequenos. Aí o BNDES teve um papel importante, com linhas do BNDES, aí sim os bancos financiaram. Queria até acrescentar uma menção honrosa aqui para as cooperativas de crédito, tiveram um papel importante nesse tipo de financiamento. Mas voltando à questão do BNDES, então, de fato, ele ficou um banco mais enxuto, um banco mais eficiente, na minha opinião, num caminho mais correto que o Brasil precisa. Agora, vamos olhar um pouco para o futuro, né? O governo Lula venceu, e a gente sabe que, historicamente, os governos do PT vão utilizar os bancos públicos, e eu acrescentaria Caixa Econômica, Banco do Brasil, para dar crédito para a sociedade. Muito bem. Então, a gente já sabe que os próximos 4 anos serão 4 anos de mais crédito para a economia. Se isso for feito de forma responsável, ou seja, se a prioridade do BNDES for financiar infraestrutura no Brasil, projetos de longo prazo, né, com taxas de juros adequadas, não é dar dinheiro de graça para investidor estrangeiro, eu acho que pode até ser bem-vindo. De repente, a gente vai conseguir destravar alguns setores de infraestrutura que ainda não estão conseguindo atrair o capital privado. Ok. Agora, se for para o Banco BNDES voltar a ser um banco que escolhe os bilhões de alguns setores, como você bem disse, são grandes empresas que podem captar recurso barato no exterior, não faz sentido. Se for um BNDES que vai financiar porto em Cuba, não faz sentido. Então, assim, a prioridade é a infraestrutura no Brasil e não esquecer jamais do micro e pequeno empresário e de outros setores que possam precisar do BNDES. Em relação ao Banco Central, eu acho que esse, professor Manolo, é um dos grandes legados para a sociedade. Acho que a gente não faz ideia ainda quão importante é, no momento de transição de um governo de direita para um governo de esquerda, a gente saber que nós temos um Banco Central autônomo que, se precisar, vai dar a resposta adequada para qualquer irresponsabilidade fiscal. Traduzindo em outras palavras, se o governo Lula achar que no primeiro ano ele tem que turbinar gasto público, que na minha opinião é um grande erro, mas se ele achar que ele tem que turbinar gasto público para cumprir todas as promessas que foram feitas, e foram muitas, logo no primeiro ano, ele vai cometer um grande erro, porque ele vai piorar o risco fiscal, o risco país, isso vai jogar o dólar para cima, consequentemente vai piorar as expectativas inflacionárias, e o Banco Central, que é autônomo, vai responder com alta de juros. Então, para a sociedade, a boa notícia é: fiquemos tranquilos, porque se houver irresponsabilidade fiscal, o Banco Central vai usar o remédio amargo dos juros para combater essa irresponsabilidade. A minha esperança, professor, é que o governo Lula tenha pelo menos o bom senso no primeiro ano de repetir o que ele fez lá em 2003, no primeiro mandato dele. O que ele fez lá? Ele montou uma equipe econômica até certo ponto ortodoxa, que tinha um político no comando dela, que era o Palocci, que aliás era um médico, né? O Palocci, ele exercia
o papel de negociador com o Congresso, e abaixo dele ele montou uma equipe econômica com alta qualidade. Vamos relembrar? Era Henrique Meirelles no Banco Central, Joaquim Levy no Tesouro, Bernard Api como secretário executivo e Marcos Lisboa como secretário de Política Econômica. Ora, o mercado especula que o nome agora pode ser Fernando Haddad. Não acho que seja o melhor nome, mas ok, se o Fernando Haddad for o Palocci do ponto de vista em que ele cuida do aspecto político de negociar com o Congresso e colocar abaixo dele uma equipe econômica, por exemplo, com nomes como Pércio Arida, Armínio Fraga, pessoas com o calibre ou perfil de Henrique Meirelles, vai ser uma equipe excelente. Então, o Haddad deixa a equipe econômica tocar a economia e ele cuida da área política. Pode dar certo. O meu temor é que não coloquem economistas competentes junto com o Haddad. Aí teria um problema. Mas vamos ser otimistas. Até o presente momento, que estamos gravando essa entrevista, não sabemos nem o nome do ministro da Fazenda, muito menos a equipe econômica. Eu vou dar o benefício da dúvida. Se vier uma boa equipe econômica como em 2003, por que não? O governo Lula pode dar certo do ponto de vista econômico. Luiz Arthur, a taxa de crescimento, você colocou muito bem, no começo do ano, eu até tinha a mesma ideia que você colocou. Alguns colegas e algumas consultorias de renome, que a gente vai lá e conversa com eles, até falavam de uma taxa de crescimento negativa para esse ano de 2022. E estamos caminhando para 3, 3,1, 3,2 até o final do ano, com uma taxa de inflação que teve seu momento de alta, alcançou 10 e pouco por cento, e deverá se situar em 6%, provavelmente, até o final do ano. É verdade que a taxa de juros, em termos reais, ela é uma taxa de juros extremamente elevada, porque está em 13,75% ao ano, tira 6% aí de inflação, vai te dar um resultado mais de 7% em termos reais. Lembrando as ideias do Piketty, de como se dá a desigualdade de renda, eu vou trazer um exemplo para a trajetória da dívida. O Piketty, ele coloca, olha, as pessoas que têm dinheiro aplicam o dinheiro e recebem uma taxa R, que seria a taxa de remuneração do capital dele. Se essa taxa de remuneração do capital for superior à taxa de crescimento da economia, via de regra, a taxa de crescimento da economia acaba sendo utilizada para o crescimento dos salários. Então, o G seria o crescimento dos salários. E R sempre é maior do que a taxa de crescimento da economia e, portanto, dos salários. O que torna irreversível a questão da desigualdade de renda. Aqueles que têm grana vão ficar mais ricos, e aqueles que não têm vão continuar cada vez mais pobres. Do ponto de vista da trajetória da dívida, porque queria também ouvir tua opinião, mas penso eu que a relação dívida-PIB, que a gente tratou, que está em declínio, é uma medida, mas não é uma boa medida para saber como a dívida está se comportando. Então, eu coloco um exemplo bem simples. O numerador é o estoque da dívida. E esse numerador ele está crescendo a uma taxa real de juros de 7% ao ano, em média, não quer dizer que seja exatamente essa. E o denominador está crescendo esse ano a 3%. Há um descompasso. Se a economia brasileira não continuar crescendo 3%, 4%, 5% nos próximos anos, a trajetória da dívida se torna insuportável, se torna algo em desequilíbrio permanente. Eu queria ouvir tua opinião sobre essa questão da trajetória da dívida, se você concorda com a minha ideia, ou se você teria algo adicional a colocar. Concordo, professor Manolo. Esse é um problema que o Brasil precisa encarar. A gente precisa entender que quando a gente usa o remédio amargo dos juros para combater a inflação, isso é
vai gastar dinheiro para rolar a dívida, né? Então, é um custo alto para a sociedade. Por isso que eu sempre digo, em primeiro lugar, com inflação não se brinca, né? Com inflação não se brinca. Claro que essa inflação, ela foi fruto de uma pandemia que gerou um desequilíbrio no mundo inteiro, agravada essa inflação por uma guerra que fez o preço do barril do petróleo explodir. Então, o mundo inteiro está com a inflação. A gente olha para os Estados Unidos hoje, a gente olha para a Europa, para o Reino Unido, a inflação nesses lugares está maior do que no Brasil, inclusive. Só que o Brasil tem, infelizmente, um histórico de inflação tão ruim que o nosso Banco Central, embora muito competente, aliás, começou muito antes a subir juros, enquanto os bancos centrais lá fora estavam dormindo, né? E está colhendo os frutos de uma inflação mais baixa agora, mas, infelizmente, o Brasil tem sempre que subir mais os juros do que qualquer outro país envolvido, porque a gente tem um histórico de inflação muito ruim. Qual é a minha ideia, professor Manolo? O que a gente precisa fazer? Primeiro, para a gente ganhar essa batalha da inflação, batalha dos juros altos e batalha da dívida pública, a gente precisa ter governos responsáveis, governos que mostrem para a sociedade, para o mercado, para os empresários, que não vai ficar gastando mais do que arrecada, porque isso é insustentável. A simples sinalização de que você vai ter uma trajetória positiva com superávit primário, não importa se não é no ano que vem, não importa se não vai dar para fazer em 2024, mas se o mercado enxerga que o horizonte é positivo, isso gera uma antecipação de expectativas que já favorece uma inflação mais baixa, que por tabela já permite o Banco Central a reduzir os juros, o que por si só alivia o estoque, alivia a rolagem da dívida. Então perceba que não precisa de nenhum milagre, basta uma boa sinalização de boa vontade com política fiscal que você antecipa esse jogo, você já gera resultados no curto prazo. E, consequentemente, se você gera um cenário inflacionário prospectivo bom, o Banco Central reduz juros, automaticamente com juros menores, você cria condições para o PIB, que é o denominador que você mencionou, para ele crescer mais. Então, assim, minha modesta sugestão para o governo Lula: encare o primeiro ano de governo como um ano de ajuste, de arrumação da casa. Por quê? Porque é inevitável, professor, o Brasil vai crescer menos em 2023, e não é por culpa do Lula, é porque o mundo inteiro vai crescer menos também, porque o mundo inteiro subiu juros, assim como o Brasil. Então encare 2023 como um ano de arrumação da casa, equilibre as contas públicas, aceite que você vai crescer menos e prepare o Brasil para decolar a partir de 2024, porque o mundo vai decolar a partir de 2024, porque o mundo vai ganhar a batalha contra a inflação ano que vem e volta a reduzir juros e volta a crescer com força em 2024. E basta o Brasil seguir o mesmo trilho, arruma as contas públicas, reduz a inflação, permite que o Banco Central reduza juros e a gente volta a crescer com mais força em 2024. Agora, se quiserem fazer tudo ao contrário, o efeito vai ser o oposto. O Banco Central, em vez de reduzir juros a partir de meados do ano que vem, que é como o mercado previa antes, ele vai aumentar juros. E a gente vai colher menos crescimento econômico a partir de 2024. Muito legal o teu diagnóstico, eu concordo plenamente com ele. A previsão de reduzir juros está lá para agosto do ano que vem, mas é provável que isso não ocorra. Vai depender muito da política do governo do presidente Lula, se essa política será mais expansionista do ponto de vista fiscal, o que seria errado, porque geraria, conforme você bem colocou, uma retração do ponto de vista da economia, dado o fato de que as taxas de juros necessariamente teriam que subir. Excelente, Luiz Nogueira, te agradeço muito por ter participado aqui mais uma vez do programa da Ordem dos Economistas do Brasil, e você tem a palavra final para tuas considerações. Professor Manolo, foi um grande prazer, para mim é sempre uma honra participar dos eventos da Ordem dos Economistas do Brasil. Agradeço a sua menção no início, a minha premiação lá em 2009, que muito me honrou. Na plateia estavam o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive, o homenageado foi o professor Delfim Neto, que muito me honrou, né? Depois recebi a medalha Celso Furtado na Câmara Municipal de São Paulo, ou seja, esse meu contato com a Ordem sempre me trouxe muitos frutos, muitas alegrias, e eu queria deixar uma mensagem final para os nossos economistas, para que, independentemente das preferências
ideológicas e políticas, para que nós possamos olhar o Brasil sempre com otimismo, em busca de oportunidades, alertando os governos, não importa de qual ideologia, dos possíveis erros que eles possam cometer, os melhores caminhos para a gente seguir. E a gente tem aqui na nossa vizinha Argentina um exemplo concreto, um caminho a não seguir. Então basta olhar para o que a gente está fazendo, basta fazer o oposto que vai dar certo. O Brasil tem um potencial enorme. Eu continuo otimista, professor. Acho que o governo Lula pode dar certo do ponto de vista econômico. E como eu não tenho ideologia, como eu não tenho partido político, vou ficar muito feliz como brasileiro que sou se o governo Lula der certo, assim como avalio que do ponto de vista econômico o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes também deu muito certo. Que bom para o Brasil que o governo Lula dê certo também. Perfeito, Luiz Nogueira. Muito obrigado por estar conosco. E você, meu caro economista, minha cara economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, aguardo vocês no próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil.